Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo das quartas-feiras, estudando aqui as obras de Emmanuel na coleção Fonte Viva. Então, recebam o nosso abraço, nossa gratidão. Nossa amiga Deise Florencio, aqui da Pensilvânia, aqui no Instagram. A Maria Luísa, boa noite. Marilena Liporini também aqui conosco. Quem mais aqui conosco? Vamos ver aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. A Helena Maria Barbosa Ferreira, bem-vinda. Ellen Rejane, aqui Sufortini, boa noite, bem-vinda. A Sandra Paulino, aqui também no Face. Quem mais aqui? A Cristiane Borges, a Ercília Machado, Dorinha Pereira, a Fátima Dida, a Odete Oliveira, boa noite. Edna Markovics, a Simone Marinho, Lázaro Oliveira, que legal. E todos os demais amigos e amigas que aqui estão. Graça Barbosa conectando, Alexandra Sandra, sejam muito bem-vindos. Nosso amigo Diego Romão, a Thaís Del Rey, a Dorinha Pereira, Simone Otávio, Tatiane Mendonça. Que coisa boa ver tantos amigos assim juntos. É uma alegria imensa para mim. Lembrando que esse estudo, para aqueles que estão chegando, nós realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas. Estamos estudando aquelas obras de Emmanuel da coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. E são vários livros, são 6 livros, na verdade, na coleção. E a gente escolhe aqui mensagens de forma aleatória, uma mensagem de cada livro por semana. E eu transmito esse estudo pelo Facebook da página Espiritismo Brasil Chico Xavier e pelo meu Instagram, que é paulo.sampaio. E esses vídeos ficam depois disponíveis em meu canal no YouTube. Aqueles que quiserem se inscrever, basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio. No meu canal tem um estudo completo do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo completo do Livro dos Espíritos, e um estudo em andamento do livro Nosso Lar, que estamos realizando nas segundas-feiras, às 20 horas, pela minha página. Então são vários estudos lá, e esses da coleção de Emmanuel também, os anteriores que já realizamos. Como sempre fazemos, a nossa amiga Vera Correia aqui também no Insta chegando, e vários amigos e amigas aqui deixando seu boa noite, muita paz a todos. Recebam o meu abraço fraterno, desejando muitas bênçãos do alto a todos vocês. Como sempre fazemos, rogamos inicialmente ao Mestre Jesus as suas bênçãos, a sua inspiração, não só para mim, mas para todos nós, porque o estudo deve ser assimilado de coração aberto, O estudo precisa de nós o desejo de querer incorporar em nossa vivência. Então rogamos a Jesus que a gente receba essa orientação de Emmanuel da melhor forma possível, sempre aprendendo um pouquinho mais, para que nos tornemos a cada dia um pouquinho melhores. Essa é a nossa proposta. Então assim vamos iniciando, e hoje, me perdoe que eu estou um pouco afônico, acho que tenho falado demais, A nossa amiga Ideia também, bem-vinda. Hoje nós vamos estudar a lição 149, chamada Propriedade, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. E essa lição foi sugerida pela querida amiga Loiva Carnop, que acompanha conosco os estudos. Eu digo sempre, se alguém quiser sugerir alguma mensagem, a gente planeja aí para uma próxima oportunidade, tá? Hoje, então, dia 23 de agosto de 2023, e vamos, então,
dando início aqui a essa lição. O tema, né, propriedade, já nos diz bastante. Emmanuel vai conversar conosco, vai nos ensinar sobre a questão da posse, né? Como lidamos com os bens, como é essa questão de possuir, será que nós sabemos lidar bem com isso? A lição vai girar em torno dessa questão. E Emmanuel, para começar o seu comentário, ele escolheu um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 19, que diz assim: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Essa fala de Jesus, meus amigos, está se referindo àquela passagem do jovem rico que está no Evangelho. Só recordando rapidamente, né? Diz o Evangelho que um jovem muito rico se aproximou de Jesus e perguntou para ele: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele: observa os mandamentos, né, de Moisés, os 10 mandamentos. E o jovem diz a Jesus: Senhor, eu já sigo todos eles, o que mais me falta fazer? E Jesus, com aquela capacidade de espírito puro, que via a alma das pessoas, percebeu qual era o problema daquele jovem. Vejam bem, era um jovem bom, era um jovem cumpridor de seus deveres, responsável, pois que ele cumpria realmente os mandamentos. Mas Jesus percebeu um problema, que aquele jovem ainda não conseguira, né, lidar bem com ele. E Jesus diz então a ele: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e possuirás um tesouro no céu. E em seguida, vem e segue-me. Então diz o Evangelho que aquele jovem abaixou a cabeça, se virou e saiu entristecido, porque ele tinha muitas posses e ele não conseguiria se dispor daqueles bens. Então, aqui já dá para a gente o início, né, do que vai tratar esta mensagem de Emmanuel em torno da questão da posse da propriedade. Olha quem está aqui acompanhando hoje também, a minha esposa, Tê Sampaio. Um beijo, Tê. Então, Emmanuel começa o seu comentário dizendo assim: o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Então, Emmanuel começa dizendo uma triste realidade, né? Essa que ele está destacando. Esse desejo de possuir em geral na humanidade, nós todos em geral não aprendemos bem a lidar com essa questão. Na história nós conhecemos quantas guerras, né, que se desencadearam, na sua maioria, pelo problema da posse, do domínio, né, de ter mais, aquela ânsia de ter. E isso tem levado muitas pessoas a dores terríveis, porque nós já conhecemos as leis divinas, pelo menos em parte, conhecemos a lei de causa e efeito, e nós sabemos o quanto aquela pessoa que se apegou ferrenhamente à posse, à riqueza, ao seu patrimônio, fechando-o exclusivamente em si mesmo, o quanto não sofre essa alma, não aprendeu a lidar com ela, né? Então, quantos que elegem a posse material como a coisa mais importante da sua vida? Só um minutinho, tudo bem. E Jesus disse uma frase interessante nesse sentido, porque ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se aquilo na vida que é a maior importância para nós é o dinheiro, são os bens, nosso coração está ali. Estaremos presos, escravizados
ao nosso patrimônio. Quantos que já não passaram por cima de valores morais, que mataram e morreram pela posse por bens materiais. Então, o começo da mensagem é bem duro para a gente pensar, mas é uma realidade. Vamos ver aqui no Face se tem algum comentário que eu não consigo acompanhar no momento que são postadas as mensagens. Vamos ver se alguém pergunta já ou comenta alguma coisa. Estou percebendo aqui muitos amigos, né, e amigas. Muito obrigado pela presença de todos. Recebam o meu abraço fraterno. Tem pedidos de oração, a gente costuma fazer uma oração ao final, tá bom? A Rose aqui também no Insta, bem-vinda, Rose. A Valnice Blanc está dizendo assim, olha, agradeço a Deus por tudo que Ele me empresta para a minha caminhada, gratidão, Senhor. Muito bom, Valnice, ele usou o termo correto, é isso que nós vamos ver aqui. Os bens que nós temos são empréstimos de Deus. Então a Valnice aqui muito bem, sintonizada com Emmanuel, já deixa seu comentário. O que mais aqui? Deixa-me ver. É que são vários comentários, às vezes eu não consigo ver rapidinho. A Dilma Garcia diz, não consigo entender. Só um minutinho, parece que deu uma travada aqui no Insta, mas acho que já retornou. A Dilma diz assim, não consigo entender o porquê as pessoas se apegam tanto às posses, né? Dilma, não deveria ser, mas é o mais comum, né, Dilma? Nós todos, a gente não pode dizer do outro, porque nós todos, se não temos hoje, já tivemos, podemos ter a certeza disso. Então, o apego às posses é um problema que nós estamos arrastando há milênios, através das reencarnações. E nós precisamos aprender a lidar melhor com isso, né? A Conceição Dias dizendo, não tenho apego a nada material. Que ótimo! Se for isso mesmo, né? Se você está consciente disso, parabéns, esse é o ideal, né? O que mais aqui? Deixa-me ver aqui mais. Umas travadinhas aí, né, pessoal? Mas vamos tentando prosseguir. Às vezes eu pulo alguma coisa aqui, me perdoem, viu? Tem vários comentários. O João Franco, né, nosso amigo, dizendo aqui invasão, colonização, extermínio dos povos nativos, exploração das riquezas, saques e roubos. Tá lembrando aí, né, João? Passado de trevas, né? Nosso, falemos assim, nosso, porque nós fazemos parte dessa humanidade, né? Que vem reencarnando aí, trazendo tantos problemas. Boa noite para todos que estão chegando, viu? Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. A ideia, dizendo aqui, preciso melhorar muito esse apego. Sei que com o passar do tempo eu chego lá. E isso, reconhece que tem, mas trabalhando para desapegar. A Graça Barbosa, boa noite, Graça, dizendo, nem o corpo é nosso, justamente. O pessoal está tudo bem sintonizado, é isso mesmo que vamos comentar. Vamos então avançar um pouquinho. Emmanuel diz assim, isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Homem, lógico que ele se refere à espécie humana. Isso demonstra que as pessoas, né, ainda não aprenderam a possuir. Ou seja, meus amigos, possuir não é algo simples. Não é. Quando nós temos uma grande fortuna, nós sabemos pela doutrina espírita que é uma prova difícil. Apesar de muitos de nós aqui encarnados desejarmos intensamente a riqueza, a fortuna, é uma prova difícil, porque se não lidarmos bem com ela, a gente pode sim usufruir dos prazeres do mundo, ter muitas vantagens, né, aqui encarnados, aproveitarmos a vida intensamente, mas vai ter um preço alto às vezes, porque se nós não lidamos bem com a fortuna,
ao desencarnar, teremos condições difíceis, porque estaremos presos às coisas materiais, às vezes esquecemos de outros que poderíamos ter beneficiado com a nossa fortuna, né? Então é uma prova difícil. Então a gente precisa aprender a lidar com a riqueza, né? Como lidar com os bens materiais, para que a gente faça bom uso deles, não só para nós, esse é o detalhe. Quando Deus confia uma riqueza a uma pessoa, uma fortuna, não é apenas para ela usufruir intensamente dos bens do mundo, gozar a vida, não é apenas para isso, mas é para que essa pessoa faça bom uso desse, como bem colocaram aqui, empréstimo de Deus, né? E a gente deve pensar, porque alguns de vocês já estão dizendo aqui que não se apegam. Pessoal, apego não se refere apenas a grandes fortunas, não. As pequenas posses também. Como já foi dito aqui também, até o nosso corpo é uma concessão divina. E às vezes a gente se apega até coisas pequenas. Vocês não conhecem pessoas que não gostam de compartilhar nada do que tem, não emprestam nada, é meu e fecha aqui, né? Então isso é um apego também, apesar de ser pequenas posses às vezes. O João Batista Franco dizendo aqui, dou o dinheiro da cerveja, 2 coelhos com uma cajadada só, deve ser, né? Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Quer dizer, doa, faz uma caridade e ainda evita o vício, né, João? Legal. Que nem o corpo, como comentamos, né? Até o corpo é um empréstimo. Será que nós lidamos bem com essa posse do corpo? Quantas pessoas endeusam o corpo? Elegem o corpo como o máximo da sua existência, não é? Tem pessoas que vivem apenas para o corpo, para apresentar uma beleza física, para cuidar da pele, para ter o corpo com jovialidade, com juventude. Então é apego, porque nós precisamos cuidar do corpo, é lógico, né? Muito válido, exercícios físicos, boa alimentação, umas horas regradas de sono, tudo isso é muito necessário. Mas quando a gente excede, quando a gente elege o corpo como a nossa maior prioridade, vivemos para o corpo, imagina o desespero de uma pessoa que vive exclusivamente para o corpo ao começar a envelhecer-se. Ali entra em depressão, porque aquilo que é o seu maior tesouro, como disse Jesus, né? A hora que começa a sofrer os processos naturais da degeneração, essa pessoa sofre. E um exemplo que eu quero me lembrar aqui, meus amigos, no livro No Mundo Maior, André Luiz, ele conta de uma cena que ele foi certa vez numa dimensão de regiões inferiores do mundo espiritual, em equipe socorrista, para ajudar aqueles espíritos que lá estavam. E quando ele está lá naquela dimensão sombria, ele encontra alguns velhinhos desencarnados, completamente enlouquecidos. E ele reconhece num daqueles velhinhos um avô seu, avô de André Luiz. Ele vê lá no mundo espiritual que ele não via, né, há muito tempo, o avô Cláudio. E esse avô de André Luiz estava completamente enlouquecido pela posse. Na vida encarnado era uma pessoa de muitas posses. Desencarnou completamente perturbado. Fazia já 40 anos que ele estava na dimensão de trevas. Ele pegava lama do mundo espiritual e dizia, olha, achei um tesouro, olha quanto ouro eu tenho na minha mão. Para vocês perceberem, amigos, o que representa o perigo de ter muito e não saber lidar com essas posses, né? E Emmanuel continua dizendo, com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê
a examinar a precariedade das posses efêmeras. Vejam a sensatez de Emmanuel. A Queiroz aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda, muito bem-vinda. Vejam a sensatez de Emmanuel, porque ele está recordando aqui a fábula da formiga e da cigarra. Nós sabemos que enquanto a formiga trabalhava incansavelmente, a cigarra cantava. Quando chegou o inverno, a formiga tinha trabalhado bastante, reservado bastante de suprimentos para enfrentar o inverno, e a cigarra nada tinha, e vai pedir ajuda à formiga. Então aqui com essa pequena fábula, o Emmanuel quer mostrar para nós que nós não devemos ser escravos dos bens, não devemos eleger a posse como a prioridade da vida, mas, por outro lado, é bom que sejamos previdentes. Veja bem, ser previdente é aquela pessoa que pensa, que pode atravessar um período de vacas magras, como se diz. Às vezes, hoje, a pessoa está numa posição confortável, financeiramente falando. Mas, e no futuro? Ela não sabe se passará por um período difícil. É bom que ela tenha uma reserva, para que ela possa manter-se de forma minimamente, do que ela precisa. Então, a gente se lembra até daquela fala de Jesus, naquela fala poética, quando ele diz, que nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, que Deus cuida das aves do céu, Deus cuida dos lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Então aquela fala poética de Jesus poderia ser interpretada que a gente não deveria se preocupar com nada, que Deus vai nos dar. Mas não é isso que Jesus quis dizer com essa fala. Essa fala de Jesus nos ensina que não precisamos desesperar com o dia de amanhã, desde que façamos aquilo que nos compete hoje. Se nós somos responsáveis, buscamos trabalhar, conquistar o nosso sustento dignamente, não vamos nos desesperar com o dia de amanhã. É isso que quis dizer Jesus, e não que cruzássemos os braços. E isso, meus amigos, nos leva a pensar nas precariedades, como diz Emmanuel, das posses. Vejam bem, uma grande fortuna, muitas pessoas elegem como o principal na sua vida. Infelizmente, a fortuna gera benefícios, mas jamais deveria ser o maior tesouro nosso na vida. Comparada, os bens materiais, a fortuna, comparada com os valores espirituais, tem um valor bem pequeno. Quanto tempo nós vamos precisar para entender que nós somos um espírito imortal, reencarnado? Estamos aqui de passagem. Depois de um tempo voltaremos à nossa vida verdadeira. Então estamos aqui para realizar progresso espiritual. Tudo aquilo que a vida nos oferece, quer com muito, quer com poucos bens, sempre são oportunidades de aprendizado. Mas não são para a gente usufruir intensamente, nem para a gente blasfemar se não os temos. Os bens são empréstimos para que nós multipliquemos com as boas ações, que nós usemos sim para nosso bem-estar, mas que a gente use também para gerar prosperidade para outros, Temos várias oportunidades de assim agir. Deixe-me ver aqui o maior objetivo, João? É isso mesmo. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário no Face. Vou buscar alguma coisa, porque tem bastante comentários, fico muito feliz, mas provavelmente não conseguirei ver todos, tá? Me perdoe.
Aqui o Ailton, né, diz assim: e muitas vezes o corpo reage à violência praticada em nome da jovialidade falsa, né? Pois a energia vital está cada dia menor. Muito a ver, né? Em busca de uma jovialidade, né? Quanto que às vezes de excesso se comete, de práticas aí, às vezes desnecessárias, porque se apega demais endeusando o corpo, né? Precisamos pensar sempre muito nisso. Quem mais aqui? Deixa-me ver a Edna Markovic dizendo: sou grata por tudo que tenho na minha vida e por estar sempre aprendendo a dividir mais com o próximo. E é isso aí, Edna, muito bom. A Fátima Chaves dizendo: pois é, mas tem muitos que quando desencarnam acabam ficando aqui, zelando pelos bens deixados. Muitos e muitos, viu, Fátima? Quantos espíritos desencarnam e não conseguem, né, deixar o seu patrimônio, o seu maior bem, que era a fortuna. E qual não é o seu desespero, né, pessoal, desses espíritos ao perceberem a divisão dos bens ali, quando faz a partilha de bens, né? Quanto é duro para um espírito ver isso. A Adair Alves dizendo: sei que meu filho foi um presente que Deus me concedeu por algum tempo, que terei que devolver, dar conta do que fiz por ele, mas tenho apego sim, mesmo tendo ciência disso. Mas é verdade, isso aí, né, Adair? Adair sabendo o que é, mas ao mesmo tempo dizendo que tem o apego, que a gente precisa ir trabalhando, né? Então, pessoal, tem dado umas travadinhas aí, mas eu acho que já normalizou, né? Deixa eu ver aqui mais. Sérgio Gombe aqui também, um abração, Sérgio, bem-vindo, viu? Vamos seguir mais um pouquinho, então? A Fátima Baldo dizendo: Paulo, temos compromisso com filhos no mundo de hoje. Formar um filho exige cada vez mais posse. Sim, sim e não. Porque vejam, né, Fátima e amigos, quantas pessoas realmente pensam hoje em não ter muitos filhos porque sabe que tem um custo, né? Com escola, com educação, com bem-estar, lógico. Mas, pessoal, a gente precisa tomar o cuidado de não criar o que a gente chama de necessário, isso é necessário. Às vezes a gente entope os filhos de tantos bens, né? Tantas coisas, tudo necessário. Então a gente precisa ter essa consciência de analisar o que é realmente necessário, né? Porque não precisa uma grande fortuna para criar um filho, né? Uma pessoa com uma classe média, né, mais baixa até cria tranquilamente, até os mais carentes criam, tudo bem que numa condição precária, o ideal seria que tivesse uma vida mais digna, né? Mas não precisamos de uma grande fortuna. Às vezes a gente, né, exagera nessa questão de guardar, nós precisamos aprender qual seria o limite do ideal, né? E falando nisso, que a Fátima colocou, eu quero aproveitar o gancho, porque Emmanuel diz assim em seguida: cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Quando ele diz isso, eu me recordei, e recordando aqui com a fala da Fátima, sobre aquela parábola que está no Evangelho do homem rico. Aquele homem que tinha um grande celeiro abarrotado, né, das suas boas colheitas. Ele tinha produzido muito, um celeiro abarrotado. E o próximo plantio dele foi também muito bom. Rendeu-lhe, né, uma bela safra, deu uma boa colheita. E ele então olhou para o celeiro lotado, diz Jesus na parábola, e pensou: vou construir outro, porque eu tenho aqui muitos bens, uma produção muito grande, e o meu celeiro já está cheio. E o homem então constrói outro celeiro para guardar mais. Não bastava aquele celeiro cheio que ele tinha. Então, esse homem na parábola diz assim: aproveita a alma, dizendo para si mesmo, goza de todos os bens que a vida lhe oferece, porque você tem muitos bens, muitas posses. E Jesus diz: mas uma voz ecoou na sua consciência, dizendo:
insensato, esta noite pedirão a tua alma. Vejam que parábola bonita e preocupante que Jesus conta, né? Porque ele quer dizer o quê? Aquele homem já tinha tanto, por que ele precisava armazenar mais, pensando unicamente em si mesmo, para gozar intensamente, fechando os olhos a seus irmãos em humanidade? Será que ele não podia fazer uso daqueles bens para gerar bons empregos, para auxiliar a outros de uma forma ou outra, né? Então, Emmanuel diz, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada como força de luz, ou que Deus nos confiou para gerarmos o bem, né? Não só para nós mesmos, mas também para os irmãos em humanidade. Quando a gente aprende a lidar bem com o patrimônio que temos, perceberemos inúmeros. Pessoal, quando dá essa travadinha, eu espero um minutinho para não perder o raciocínio. Então, quando a gente está consciente, né, da oportunidade de gerar o bem com o patrimônio que temos, a gente pode pensar, como disse, né, não só em dar o dinheiro para alguém, mas a gente pode gerar bons empregos, construir uma grande, né, uma indústria, uma fábrica, contratar pessoas com salários dignos. Isso é uma grande ajuda. Estamos gerando empregos com boa remuneração, obras assistenciais. O João Franco dizendo aqui, a educação das crianças com a doutrina espírita é uma obrigação. Acho que ele vai continuar, né? Devemos pensar nisso, né? Então, quanto que podemos fazer se temos uma grande fortuna? Que nós não fiquemos presos a nós mesmos, né? Porque vejam, meus amigos, se nós não temos essa prova nesta existência, nos preparemos, porque poderemos tê-la em existências futuras. Aqui na Terra, a gente busca avidamente, né, ganhar numa loteria, por exemplo, porque a gente só vê com os olhos materiais. A gente só enxerga os benefícios que o dinheiro oferece aqui para a vida terrena. Mas não percebemos a responsabilidade que está por trás desses benefícios. Responsabilidade que haveremos de prestar contas. Então, se temos uma posse grande, uma fortuna, cuidado, devemos ter cuidado, devemos aprender a lidar com isso. Então, Emmanuel continua dizendo, o homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Olha que legal. Impulso santificante, diz Emmanuel. Por quê, pessoal? É quando nós despertamos para a realidade espiritual, aqui encarnados. Quando nós começamos a perceber o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós começamos a entender claramente que somos um espírito imortal reencarnado. Nós vamos começando a nos libertar das ilusões que a matéria nos oferece. E aí nós vamos começar a diferenciar o que já foi comentado aqui, a diferença entre propriedade e usufruto. Porque nós dizemos assim, a minha fazenda, o meu carro, a minha casa, os meus bens, os meus filhos. Nós falamos de boca cheia querendo dizer que nós somos proprietários, que nós somos donos de tudo isso, e não somos. A doutrina espírita vem nos dizer que nós somos usufrutuários. Quer dizer o quê? Deus nos emprestou os bens para que nós façamos bom uso deles. Parábola dos talentos. Aquele senhor confiou 5 a um, 2 a outro e 1 a um terceiro. Quando voltou de viagem,
pediu que prestassem contas. Aqueles que receberam mais trabalharam com os talentos, multiplicaram os bens confiados e devolveram ao Senhor duplicadamente, ao passo que aquele terceiro enterrou o talento, com medo daquele senhor, e o Senhor diz a ele: servo mau, ao menos deveria ter colocado o meu dinheiro a juros. Ou seja, Deus nos empresta os bens da vida, não para a gente viver egoisticamente. Aí está o problema. É para nós também. Todos esses bens vão nos gerar muitos benefícios, muitas alegrias, se nós tivermos a sensatez do equilíbrio. A gente terá uma vida boa, confortável, falando materialmente, mas nós precisaremos enxergar além dos muros da nossa casa, além da nossa família. O que posso fazer para contribuir com a sociedade em que vivo? Eu tenho muitos bens, não preciso de tudo isso para a minha vida. Então é essa responsabilidade, não se apegar, né? Não ser escravo dos bens. Porque o que é nosso, pensemos, o que é nosso verdadeiramente? O que nós vamos levar quando chegar a morte do corpo? Inteligência e virtudes, isso nós levamos. Todas as nossas conquistas intelectuais, todas as virtudes que já conquistamos, são nossas. Essas são patrimônio. Por quê? Não perderemos mais. Porque essas são incorporadas ao espírito. Não são acessórios, né? Os bens sabemos, não levaremos nada. Mas as conquistas, tanto intelectuais quanto... Não fica muito claro isso, pessoal? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Aqui. Pessoal do Face, eu estou percebendo algumas travadinhas, mas eu espero para comentar, tá bom? Não precisam preocupar não, que eu dou uma paradinha na hora que trava. O João dizendo: fico triste pelas pessoas que ostentam, né, nas suas vidas pessoais. Infelizmente, né, são pessoas que ainda não compreendem, né, o significado, e muitos de nós possivelmente já enfrentamos situações semelhantes, né, no nosso passado aí reencarnatório, com certeza. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Me perdoem se pular algum, tá? O Instagram tá melhor, né, João? O Face tá um pouco travadinho, né? O Ailton dizendo: Joana de Ângeles, em conflitos existenciais, nos alerta pelo policiamento excessivo sobre os filhos. Nem libera geral, nem controla demais. Palavras minhas. Sim, é muito interessante isso, né? Porque nem exceder para mais, nem para menos. A gente precisa aprender o equilíbrio, né? Até com os filhos, que a gente às vezes pensa que são posses nossas, né? São empréstimos de Deus, é muito certo isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Maria Jacinta dizendo: amigo, você que é uma pessoa entendida, nem tanto, me diga uma coisa, como é possível uma amizade de espírito? Olha, Maria Jacinta, eu não sei se eu entendi bem, mas lógico que nós temos amigos espirituais, se é o que eu entendi. Amigos espirituais temos, porque não importa que estamos em dimensões diferentes. Os amigos espirituais nos visitam, acompanham nossa existência, nos ajudam da forma como podem, estão sempre a nos envolver com o seu carinho, com a sua atenção. Então existe sim, né, amigos que temos na espiritualidade. Os encontramos durante o desdobramento do sono, que nós nos libertamos do corpo. Ao desencarnarmos, reconheceremos esses amigos. Então são muitas possibilidades, tá? O João dizendo: aí está, poderia ser um tema de estudo essa questão dos filhos, né? Sim, é bem interessante, né, João?
A Edna dizendo: sinto uma imensa tristeza quando vejo desperdício enquanto tantos passam fome. Isso é um problema seríssimo, né, que a Edna está dizendo. E a gente tem que reconhecer que a grande maioria de nós ainda erra nesse sentido. É muito comum desperdiçarmos, né? Então a gente precisa tomar um cuidado grande, porque aquilo que às vezes jogamos fora está fazendo falta para outros, né? Então essa conscientização de não desperdiçar, de não acumular exageradamente, tudo isso contribui, né, para uma condição melhor de vida em geral. A Fátima Chave dizendo, né, sobre os astros de TV, atores com grandes fortunas, né, que acabam se desentendendo pelo que foi deixado. Acontece muito isso, né? Questão dos problemas de uma fortuna muito grande. É isso que estamos dizendo. A fortuna, os grandes patrimônios representam uma prova dura, uma prova difícil, e não apenas como nós enxergamos aqui na Terra, né? Que queremos tão avidamente possuir muito, né? O nosso amigo Ailton está dizendo aqui... Pulou, peraí. Acabei perdendo aqui a fala do Ailton. Ailton, me perdoe, acabei perdendo. Mas vamos mais um pouquinho à frente. Depois, se o João puder copiar e colar, a gente lê mais à frente aí. Aí o Emmanuel, em sequência, ele vai dizer assim: tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhos concederá de acordo com seus méritos. Então é muito importante pensarmos nisso, né? Nós não somos donos, nós não somos proprietários nem do nosso corpo. Eu sei que é estranho para alguém ouvir isso, né? Como assim não sou proprietário do meu próprio corpo? Não somos, porque se nós fôssemos proprietários, a gente teria sobre ele o domínio completo. E às vezes a morte colhe o nosso corpo sem que a gente possa fazer nada. Então nós não somos proprietários, né? No sentido de donos, de possuir. Nós somos usufrutuários. Deus nos concede essas bênçãos, né? Confia em nós, por exemplo, os filhos, como foi dito, para que possamos conduzi-los a um caminho, né, bom, darmos boas orientações, mas cientes de que não são posses nossas, né? Como nós somos usufrutuários, nós temos responsabilidade do bom uso. E aí o grande problema são os apegos, né? Nós nos apegamos aos filhos excessivamente, nós nos apegamos ao nosso corpo, nós nos apegamos aos bens que temos. Esse é o nosso problema para lidar aí, né? E Emmanuel, então, vai finalizar a mensagem dizendo: essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, vejam bem, lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Então, atenção, meus amigos, para a expressão realidade sentida e vivida, para que nós nos conscientizemos dessa lei do uso. Então, vejam bem, existe uma lei de Deus chamada lei do uso. É muito sério. Como nós estamos usando os bens que Deus nos confia. A gente precisa aprender a controlar a matéria de forma que ela não nos escravize. Porque Allan Kardec, lá na escala espírita de O Livro dos Espíritos, ele diz assim, que os espíritos bons, uma escala um pouco acima de nós, né, que estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos,
Os espíritos bons, existe predominância do espírito sobre a matéria. Quer dizer o quê? Um espírito bom, quando ele reencarna na Terra, por exemplo, ele não se deixa dominar pela matéria. Ele usa dos bens do mundo, mas não se torna escravo dos bens do mundo. Esse espírito encarnado, ele sabe lidar bem com a posse, não se deixa apegar excessivamente, né? Aí a gente deve pensar, como a gente vai ver isso? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma grande fortuna, de repente perde tudo. Se essa pessoa não aprendeu a lidar com a posse, ela vai se desesperar. Ela vai entrar em depressão profunda, porque perdeu o maior patrimônio da sua vida. Ao passo que aquele que aprendeu a lidar com os bens, pode perdê-los todos, que vai continuar a sua vida entendendo que se Deus concedeu, Deus também pode retirar. Assim foi o grande exemplo bíblico, né, de Jó. Diz que Jó tinha uma imensa fortuna, Jó tinha muitos filhos, Jó tinha muitas posses, né, uma saúde perfeita, e com o passar do tempo, seus filhos morreram, perdeu a saúde, perdeu todos os bens, e diz que Jó nem assim vacilava, mantinha sua fé em Deus. Ele dizia: Deus me deu, Deus retirou. Essa é a visão, é a postura daquele que aprendeu a lidar. Paulo de Tarso também dizia: eu aprendi a viver na abastança, mas também sei lidar com a penúria. Então vejam, meus amigos, essa é a proposta. Entendamos que Deus vai nos oferecer em cada encarnação a melhor condição para a nossa evolução. Às vezes será a questão da fortuna, será o que melhor precisamos, não para usufruir só para nós, já falamos isso, mas será uma prova para ver se aprendemos. De outras vezes, poderemos reencarnar em condição com poucos recursos materiais, também para o nosso bem espiritual. Então a proposta divina é que nós aprendamos a conviver com muito e a conviver com pouco, para que assim nem nos tornemos escravos dos muitos bens, nem nos revoltemos diante dos poucos recursos que porventura tivermos, porque isso é visão daquele que compreende o desígnio divino, aquela pessoa que entendeu que Deus oferece o melhor na sua existência. Tudo bem assim, meus amigos? Assim a gente encerra. Deixa-me ver aqui se tem mais algum comentário no Face. Lembrando aqueles que estão chegando, esses estudos ficam no meu canal no YouTube, basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio. Quiserem acompanhar um estudo anterior, outros estudos também que lá deixo disponibilizados, tá bom? Será uma alegria aqueles que quiserem se inscrever. Deixa-me ver aqui se tem mais alguma colocação. Nossa amiga Selma Camargo, tudo bem, Selma? Boa noite, viu, minha amiga? Bem-vinda. Deixa-me ver aqui. O João vai no Face e no Insta, né, João? Fica migrando aí, tá certo. A Helena Maria dizendo: nós somos usufrutuários, é isso mesmo, dos bens que Deus nos concede. A Edna dizendo: vi essa frase, o dinheiro por si só não é mal, mal é o uso que fazemos dele. É isso mesmo, Edna, o dinheiro é neutro, pessoal, muito bem lembrado pela Edna. O dinheiro é neutro, ele pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal, né? A Fátima Chaves dizendo que admirou uma passagem de Chico Xavier, enquanto esteve aqui, a humildade, né? Não precisava de luxo, é isso mesmo, né? Que ele ganhava, passava para os pobres, para a gente ver uma grande alma, né?
que aprendeu a desapegar-se, não precisa dos bens para ser feliz, né? O nosso amigo Diego dizendo: a morte é uma constância, a vida uma esporádica. Olha que legal, né? Todos nós haveremos de passar pela morte do corpo, né? Então aprendamos a viver bem para podermos desencarnarmos bem. O Ailton, não sei se está repetindo ou se é outra, né, Ailton? Ailton, dizendo: tem outras aberrações marcadas no próprio corpo que nem vou enumerá-las. Verdadeiras aberrações, todo marcado. Entendo. Aí é a opção de cada um, né, Diego? Ailton, cada um sabe o que fazer, né, do seu corpo. O Wellington Monteiro, nosso amigo aqui também, comentando, deixa eu ver. Realmente o dinheiro é neutro, é energia, nós que fazemos bom ou mau uso dele, justamente, né? A ideia dizendo como foi enriquecedor o estudo de hoje, Deus abençoe sempre, muito obrigado. Obrigado a ideia, fico feliz que tenha gostado, muito obrigado. O João Franco dizendo, né, suicídios ocorrem com perdas de fortunas, né? Infelizmente, né? Muito triste mesmo. Mas assim, pessoal, então acho que ficou o recado aí, né? A nossa amiga Leonora tem uma postagem aqui. Gratidão pela maravilhosa explanação, querido mestre. Não, nem tanto. Querido mestre Paulo Sampaio, que Deus continue abençoando cada vez mais nessa jornada terrena. Feliz vida, com a graça, o amor e a paz de Cristo em família. Assim seja, Leonora. Obrigado pelo seu carinho. Mas, mestre, não mereço, não. Muito obrigado. Acho que tudo bem até aqui. A Edna, né, agradecendo pelo estudo, a Vera Correia. E eu que agradeço muito a todos vocês. Mas vou convidar aqueles que quiserem ainda para a gente fazer a nossa oração final. Senhor Jesus, Mestre amorável, muito obrigado, Senhor, pela tua dedicação para com nós, para conosco, para com a humanidade toda, porque nós já estamos compreendendo, Senhor, há quantos milênios tem trabalhado pelo nosso progresso espiritual, quantos mensageiros, quantos missionários tu tens enviado à Terra para falar da mensagem do amor, né? E que momento abençoado, Senhor, foi aquele que viestes tu mesmo entre nós, ensinando de forma marcante, deixando esse evangelho de luz, nos ensinando o caminho da verdadeira felicidade. Ajuda-nos, Senhor, através dos missionários, dos mensageiros do bem, que estejam sempre à nossa volta, nos inspirando, nos orientando para o melhor caminho. Obrigado, Jesus, por mais este momento abençoado de estudo que tivemos hoje, amparados pelos bons Espíritos. E nós te pedimos, Senhor, abençoe esses lares que passam por provas mais difíceis ou por fases mais duras da vida. Ajude esses irmãos que não percam a esperança, que mantenham-se firmes na fé, que compreendam que tudo passa nessa vida. Que esses lares sejam visitados pelos mensageiros de luz e possam fluidificar as nossas águas. Gratidão imensa, Jesus, pelo teu amor por todos nós, que assim seja. A Helena Nunes aqui dizendo: oi, meu irmão, a cada dia que estudo é muito gratificante, só tenho a agradecer, obrigado por mais essa oportunidade, essa bênção. Muito obrigado, viu, Helena? Agradeço muito o carinho, a presença de vocês. Eu só tenho que agradecer, porque esse estudo só faz sentido, né? Com a presença de todos aqui, sempre nos auxiliando com os comentários, com a vibração fraterna,
que a gente sente através dessas mensagens carinhosas, né? Então, só posso desejar a todos, Helena, obrigado, Maria Luísa, só posso desejar a todos uma noite abençoada, que aproveitemos para meditar um pouquinho mais ainda sobre essa lição de hoje, tão importante, né? Que a gente aprenda a conviver com os bens que Deus nos concede, para que a gente cresça com eles, e não para que a gente se escravize através deles. Que esses bens possam ser um motivo de nossa elevação espiritual, que a gente aprenda, enfim, a conviver no pouco ou no muito, dependendo das provas que o Pai nos concede. Meu abraço fraterno, até a próxima quarta-feira. Deixo mais um convite. Amanhã vamos realizar uma palestra aqui na cidade de Bebedouro, que será transmitida também pelo Facebook, né? Aqueles que quiserem, às 20 horas. Eu deixei na minha página do Face e do Insta a divulgação. Nós vamos falar amanhã sobre o tema A Vida Espiritual. Será no Centro Espírita Allan Kardec aqui de Bebedouro, tá? Aqueles que quiserem acompanhar, busquem o link lá na minha página. Será uma alegria recebê-los. Muito obrigado, então. Obrigado, Sandra. Um abraço, Helena. Muita paz a todos. Até a próxima quarta-feira ou até a próxima segunda, para aqueles que estudam conosco, né, o livro Nosso Lar. Fica aqui o meu abraço fraterno. Muita paz a todos vocês.